Eu tenho certeza que ele entende, tá? Então, uma coisa, se você falou, não pode mexer, e ele continua mexendo, o que você vai fazer é agir fisicamente, né? Na verdade, o ideal é você agir fisicamente desde o início. Então, imagina, tô aqui, isso aqui tem isso aqui, ele não pode mexer, tá? E aí tá lá em cima da mesa, e aí você fala pra ele, Joaquim, não pode mexer. E ele continua mexendo, óbvio, porque ele vai ter muito interesse em mexer, você vai ter que tirar isso aqui do lugar, ou então você vai tirar o Joaquim dali, tá bom? Então, não adianta você, se é uma coisa que ele tem super interesse, você deixa ele em cima e você fala, não pode mexer, e ele continua mexendo, você tem que fazer alguma coisa, tá bom? Então, o que você não pode fazer? Você falou, Joaquim, não pode mexer. Ele foi lá e mexeu e você ignorou solenemente. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Por quê? Quando você faz isso, você está passando uma mensagem para o seu filho. Qual é a mensagem? Quando ele mexe, você diz que não, e você não faz nada, ou seja, você deixa ele continuar mexendo, você está passando para ele a mensagem de que ele pode agir contra a consciência dele. Porque quando você passou a mensagem de que ele não pode mexer, ele já entendeu que ele não pode fazer isso. Mas se ele mantém a atitude, você como consciência dele, e já está iluminando a consciência dele, mostrando que ele não pode mexer ali, e esse não pode mexer, ele tem que ter um motivo razoável, né? Então você não pode sair falando, não pode pra nada, sem falar alguma coisa que tenha um motivo razoável, né? Você já tá formando a consciência dele. Então, você tá mostrando pra ele que, bem, se você age contra a própria consciência, isso é muito errado. Então, você já está deturpando a consciência do seu filho. Você entende? É uma coisa, parece uma coisa muito simples, mas é uma coisa muito verdadeira. Então, são nessas pequenas coisas que a gente vai formando a consciência dos nossos filhos a longo prazo. Então, não faça isso. Se você disse não, é não. Como é que você tem que decidir? Você vai falar não para aquilo que de fato é não. Então, se você tem como regra que não pode subir em cima da mesa, e de vez em quando você deixa ele subir em cima da mesa, vão acontecer duas coisas. Você está ensinando para ele que ele pode agir contra a própria consciência, ou seja, ele está errado e mesmo assim ele vai fazer. E outro, que você está tirando a sua autoridade. Ou seja, ele vai entender, nem tudo que minha mãe fala, eu preciso levar em consideração, porque às vezes ela diz que não, e mesmo assim ela deixa eu fazer. Então, não faça. Se você diz que não, você precisa ser coerente com o seu não até o final. Isso não significa que você precisa deixar ele de castigo, isso não significa que você precisa bater nele. Você precisa, na maioria das vezes, principalmente em criança pequena, é tirar ela do lugar. Ele é pequeno. Tira ele do lugar ou tira a coisa do lugar, tá bom?